Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? É sempre uma alegria receber os irmãos e amigos para a nossa celebração dominical, para as nossas celebrações dominicais e também aqueles que nos acompanham pela internet. Nós temos ali um número significativo de pessoas que estão inscritas e muitas delas a cada domingo acompanham o nosso culto ou então depois têm a oportunidade de acompanhá-lo. Este é um recurso precioso, que Deus tem nos dado nesse tempo para alcançar mais pessoas com o culto que prestamos ao Senhor e também com a palavra de Deus. Nesta noite, nós trazemos uma mensagem que, na verdade, é uma continuação da mensagem de hoje pela manhã. É claro que você pode entender perfeitamente o que vamos trazer, mesmo que você não tenha ainda acompanhado a mensagem de hoje de manhã. Mas eu quero deixar uma sugestão que você possa, de fato, ainda se não teve oportunidade, ouvir a mensagem, acompanhar a mensagem de hoje de manhã, para que você tenha então uma compreensão mais ampla desta temática que nós estamos trazendo. O título da mensagem de hoje é No Princípio, Deus. E vamos continuar falando sobre aquilo que Deus fez no princípio. Você deve ter percebido que as músicas que nós cantamos aqui falam sobre o poder de Deus através da criação, como Ele é glorificado por meio das obras das suas mãos, tudo aquilo que Ele fez. E eu quero começar relembrando que é muito importante termos aquilo que chamamos de uma cosmovisão bíblica, ou seja, uma visão do mundo, uma visão da realidade à nossa volta, a partir das lentes do que está revelado na palavra de Deus. E quando nós pensamos então naquilo que está escrito na palavra de Deus, não apenas uma história bíblica, mas o que está por trás dessa história. Qual é o foco principal de toda a revelação bíblica? Então nós podemos dizer que esta grande revelação de Deus, que está aqui nas Sagradas Escrituras, ela tem 4 grandes capítulos. E a nossa cosmovisão, ou seja, a visão da realidade, aquilo que fundamenta os nossos valores e deve fundamentar também as nossas ações, ela está, por assim dizer, em 4 capítulos. Pode ser dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo é a criação, o princípio de todas as coisas. O segundo capítulo é o capítulo da queda, a realidade da queda do ser humano, ainda lá no Jardim do Éden, explica muita coisa do mundo que nós vivemos. A terceira é a redenção e a quarta é a consumação. Redenção que nós começamos a ter por meio de Jesus Cristo, consumação que envolve o restante da sua obra. Foi sobre isso que falamos um pouco hoje pela manhã. E eu quero relembrar que a criação, que é o primeiro capítulo desta história da revelação de Deus, na Bíblia ela está em apenas 2 capítulos. O capítulo número 1 da cosmovisão está nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2. E hoje pela manhã, então, nós relembramos que toda a criação evidencia a existência de Deus. O simples fato de observarmos a natureza de forma atenta vai nos levar à compreensão de que de fato existe um Deus. E é muito difícil para a gente entender como alguém é capaz de compreender a natureza com toda a sua beleza e ainda assim duvidar de que exista um Deus por trás de tudo isso. Porque tudo que Deus criou, segundo o relato bíblico, Ele criou do nada. Tudo aquilo que nós criamos a partir de alguma coisa. Mas a criação divina, ela é diferente lá no início, porque Deus do nada faz todas essas coisas, todo o universo. Também destacamos que Deus cria o processo que temos ali da criação, da grande maioria das ações de Deus, na verdade, elas acontecem simplesmente por meio da sua palavra. 10 vezes nós temos ali a referência, disse Deus, Deus diz e as coisas acontecem. E temos também um aspecto muito importante a ser observado, sobre o qual falamos hoje de manhã, que Deus criou todas as coisas com uma extrema criatividade e complexidade. E quando os cientistas começam a estudar mais a fundo os fenômenos da natureza, a realidade da natureza, eles chegam a, muitas vezes, esses cientistas que têm fé e que aprofundam os seus estudos, eles chegam a algumas conclusões muito interessantes. E eu quero então, nesse momento inicial, compartilhar com vocês uma breve reportagem
que saiu há pouco tempo na TV, mostrando exatamente como esta criação de Deus, ela é perfeita, como existe um padrão nesta criação divina. Portanto, a ideia de que as coisas evoluíram por si só, que houve uma grande explosão e daí tudo começou, na verdade, é uma ideia que não tem fundamento lógico. Pelo contrário, quando você vai percebendo a criação, a beleza e a perfeição da criação, a gente fica realmente impactado e reconhecendo a presença, a existência de Deus. Acompanhe comigo agora este vídeo. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi.
Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. O número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Pártenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. Muito bem. O vídeo traz muitas outras informações, mas seria muito longo. É só para você ter uma ideia de como a natureza não é uma obra aleatória, como tudo tem a ver com tudo. Como Deus usou da sua inteligência. Há uma inteligência por trás de todos os fenômenos, de todas as formas da natureza. E a Bíblia diz que a glória de Deus é criar tudo isso e a glória do homem é descobrir estes ensinamentos. E é assim que a ciência avança, assim que chegamos até esse ponto. Mas eu quero nesta noite falar não apenas sobre esse extraordinário padrão que existe na natureza, mas eu quero destacar uma obra especial de Deus. Além de toda a natureza, nós temos Deus criando o homem e a mulher. E fazendo esta criação de um modo diferente do restante. E Deus aprovando plenamente aquilo que Ele mesmo fez. Como eu falei em Gênesis no capítulo 1, nós vemos Deus criando todas as coisas, todas essas leis que vão sendo descobertas, chamando as criaturas de diferentes maneiras, mas usando sempre a sua palavra. Primeiro Deus prepara o cenário. Deus prepara o cenário, preparando os céus, a terra, a vegetação, o sol, a lua, as estrelas. Depois Ele povoou esse cenário com os pássaros, as criaturas marinhas e as criaturas celestes. Depois de ter feito tudo isso, em cada uma dessas etapas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 25, vemos que Deus olha para toda a sua criação e Ele faz uma autoavaliação. Ele apresenta o seu parecer. E viu Deus que tudo era bom. E aí veio o terceiro dia, o sexto dia da criação. Depois de tudo isso. E aí há um detalhe muito interessante. Quando chega no sexto dia da criação, e Deus faz o homem, vemos, e a mulher, nós lemos que viu Deus que tudo que fizera, e eis que era muito bom. Então, até a criação anterior, bom. Depois, quando Ele completa a sua obra, criando o homem e a mulher, muito bom. Nós não podemos ignorar essa distinção que Deus está fazendo. O homem não está no mesmo nível do restante da criação. O homem e a mulher estão num patamar superior. E a teoria da evolução, que defende que nós somos simplesmente uma evolução de um ser como o macaco, que continua existindo até o dia de hoje, ela rebaixa o ser humano de modo humilhante. E mesmo alguns pensadores famosos do nosso tempo, filósofos, querem diminuir a importância do homem. Diz que foram outros processos de socialização, a capacidade do homem interagir com as outras pessoas, que fez o homem ascender de uma posição de igualdade em relação aos outros animais. Mas isso não é o que a Bíblia fala. E por que que o ser humano, o homem e a mulher, estão acima do restante da criação? Porque eles são aquilo que poderíamos chamar de coroa da criação. Porque Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. É o que nós lemos lá em Gênesis 1, 27. Criou, pois, o homem à sua imagem,
A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Diz claramente que tanto o homem quanto a mulher são feitos de forma diferente, porque foram criados à imagem de Deus. Imago Dei, esse é o termo em latim para explicar essa diferença. Até então, Deus fez cada coisa segundo a sua espécie. Mas nenhuma destas criaturas, antes da criação do ser humano, carrega em si o peso e o privilégio de ser feito à imagem e semelhança de Deus. É importante que observemos esse detalhe, porque a Bíblia diz que esta imagem divina está impregnada tanto no homem quanto na mulher. E o clímax, então, desta atividade criadora de Deus está na formação, na criação do primeiro casal. O que isso significa? Imagem de Deus. Não existe um consenso entre todos os teólogos sobre o que significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Alguns dizem que nós temos uma responsabilidade de representar Deus na terra. O domínio que Deus exerce na terra seria um domínio intermediado por uma ação humana, por uma capacidade humana. Outros acreditam, e eu creio, que tem a ver com o relacionamento especial, singular, que Deus tem com o ser humano, diferentemente do restante da criação. E existem também todas as qualidades e capacidades humanas que, no seu conjunto, diferenciam o homem e a mulher do restante da criação. Nós somos, por exemplo, seres racionais. Nós temos consciência da nossa condição. Nós somos seres morais. Nós somos capazes de tomar decisões que mudam o rumo das nossas vidas, diferentemente dos outros animais. Temos a capacidade de discernir muitas vezes o que é certo ou errado, ou pelo menos temos a noção de que existe algo que é aceitável e algo que é inaceitável, diferente do instinto do animal simplesmente. Nós somos seres criativos. Que outro animal tem a capacidade de apreciar a natureza, de olhar para uma lua, para um céu enluarado, de ouvir um despertar pela manhã e pensar, há um Deus por trás de tudo isso? Ver todas essas maravilhas, apreciar o que é belo e vincular esta contemplação a uma ação, uma presença divina. Os animais não são capazes de fazer isso. Eles louvam ao Senhor, sim, mas não o fazem de forma tão consciente quanto nós, os seres humanos fazemos. Somos seres sociais, capazes de estabelecer com os outros relacionamentos que são altruístas, que tem como foco completo o bem-estar do nosso próximo, porque entendemos que há um Deus que nos desafia e é um exemplo para nós nesse sentido. Somos também seres espirituais, ansiamos pelo transcendente, ansiamos pela eternidade, ansiamos por um relacionamento com o nosso Criador. Então, nós não agimos apenas por instinto, temos a capacidade de pensar, de escolher moralmente, de criar, de amar altruisticamente e de adorar a Deus. O caráter sagrado, então, da vida humana decorre dessas características e de sermos, então, feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa sociedade, em que cada vez mais os animais, especialmente os animais de estimação, vão sendo colocados num patamar que não lhes é devido. Quantas vezes a gente ouve alguém falar, olha, esse cachorro aqui faz parte da minha família, é como se fosse meu filho. Mas esses animais não são capazes de escrever um livro, de recitarem um poema, de articularem a linguagem de modo preciso, com regras gramaticais, e eles não possuem uma alma eterna. Vivemos um tempo, então, de diminuição do valor da singularidade do ser humano e uma supervalorização dos animais. Como eu falei, hoje em dia há casais que preferem ter pets do que filhos. Hoje em dia há cachorros tão bem cuidados que as crianças ficam olhando com inveja para eles. Uma distorção. Cada ser humano, independente de sua condição social e moral, tem valor, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, diferentemente de todo o restante da criação. A narrativa de Gênesis do capítulo 1 é como um poema, é como uma visão que traz uma visão panorâmica. Depois, no capítulo 2, nós não temos propriamente uma sequência histórica do que está no capítulo 1. Nós temos como fosse um zoom, uma descrição mais detalhada disso que está no capítulo 1. E aí, então,
nós vamos perceber, olhando mais de perto aquilo que foi descrito no capítulo 1 de uma maneira geral, que Deus criou o homem, o macho, de uma forma absolutamente singular. Capítulo 2, versículo 7, nós lemos então, o Senhor tomou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Lembra-se daquilo que eu falei? Diferentemente do restante da criação, em que Deus apenas fala e num processo longo ou um processo mais rápido, aquilo vai sendo criado. O ser humano, o homem, ele é feito de uma forma diferente. Uma ex-membro aqui da nossa igreja, que foi aqui adolescente, jovem, escreveu recentemente um livro excelente. Alguns irmãos mais antigos aqui devem se lembrar dela. A irmã Ellen Barcelos, hoje casada, mora lá em Juiz de Fora. E esta jovem hoje, que foi adolescente, jovem aqui na nossa igreja, ela, num livro que ela escreveu há pouco tempo atrás, no qual ela compartilha algumas experiências difíceis que viveu e abençoadoras também, se tornando mãe depois de vários abortos, ela decidiu escrever esse processo, descrever de forma poética esse processo da criação. E essa experiência do primeiro ser humano tomando consciência do que existe à sua volta. Permitam-me ler uma parte do que está no seu livro, porque eu achei de uma beleza, de uma sensibilidade extraordinárias. Ela escreve assim: um hálito quente penetra nas narinas e invade o seu corpo, trazendo fôlego e vida. Os pulmões se expandem e todo o corpo se põe a trabalhar. Respira profundamente e sente o ar entrando e saindo. O coração começa a bater. O sangue percorre seu trajeto, irrigando e permeando cada órgão, fazendo aquecer e formigar todo o seu corpo. Finalmente os olhos se abrem e fitam a imensidão azul, mesclada de tons de amarelos e laranja. Ainda deitado, fica a contemplar a paisagem sem saber muito bem o que era tudo aquilo. Movimenta-se lentamente, ergue as mãos à altura dos olhos e observa a paisagem com certa curiosidade. Levanta-se e sente os pés encharcados de barro. Olhos admirados contemplam aquela infinidade de cores e formas. Árvores que se fundem em diferentes tons de marrom e verde. Flores e frutos desabrocham combinando verde, azul, rosa, amarelo e laranja. Ele se aproxima, sente o aroma das flores, tocas, um fruto roxo, quase azul, chama a sua atenção. Ele o toma nas mãos, passa os dedos lentamente sobre aquela casca brilhante e intuitivamente leva-o à boca. O líquido percorre pelos lábios e ele come devagar, aproveitando cada pedaço. Mais à frente, avista um rio de águas claras e cristalinas. Ele se aproxima cautelosamente, molha primeiramente os pés, fazendo todo o corpo arrepiar. Permanece ali por alguns instantes. Tudo era novo e ele queria aproveitar bem cada nova descoberta. Entra mais fundo. O nível da água do rio alcança os joelhos e depois a barriga e os ombros. Confiante, ele se lança, indo de um lado para o outro, imergindo e emergindo repetidamente. As águas penetram pelos cabelos e vão tirando do seu corpo todo o resquício de barro que ainda havia. De perto, Deus contempla a obra perfeita de suas mãos, como um pai amoroso que observa seu filho dando os primeiros passos. Ele sorria ao vê-lo descobrindo cheiros, sabores e sensações. Vê-lo daquela forma o lembrava de todo o trabalho que tivera até ali. Assim como uma mãe prepara cada detalhe para o quartinho do seu bebê antes de sua chegada, o Senhor também havia pensado em cada minúcia daquela imensidão para receber a obra-prima de sua criação. Dia após dia, ele criou a luz, trevas, sol, água, mar, lua, estrelas, vegetais, animais. Criou cores, cheiros, sabores, formas, texturas, emoções. Como um arquiteto calculou a distância exata necessária entre os astros, a proporção de cada elemento existente, para que a vida não fosse apenas possível, mas fosse também abundante. Agora, Adão estava ali, desfrutando de tudo que fora criado para ele. Eu achei belíssima esta imaginação poética, descrevendo essa experiência do primeiro ser humano, que vai descobrindo esse mundo encantador feito por Deus. O ser humano, então, ele é moldado. O homem, num primeiro instante,
de uma forma completamente diferente. Há uma ação divina, direta. Deus molda do pó da terra e prepara tudo antes para que ele pudesse viver naquele lugar, no Jardim do Éden, que chamamos também de paraíso. Qual é o desafio que nós temos diante de tudo isso? O desafio de valorizar o ser humano, o homem, como aquele que Deus moldou de forma especial, porque foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Deus concede ao homem uma tarefa e um grande privilégio, que vai despertar nele uma percepção de sua carência. Vai prepará-lo para receber uma outra obra feita por Deus de forma especial, que é a mulher. Então, assim como o homem, no sentido do homem do sexo masculino, é feito por Deus de uma forma especial e vai experimentando tudo isso que nós vimos aqui de uma maneira extraordinária, também a mulher não é feita simplesmente dizendo, faça-se uma mulher e aparece a mulher. Não. Deus criou também a mulher de modo singular. E o que aconteceu antes desse processo de formação da mulher? Lá em Gênesis 2, versículo 18 a 20, nós lemos, o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Esse é o preâmbulo para falar da criação da mulher. No primeiro capítulo, repito, cada um foi criado pela palavra segundo a sua espécie. Agora no capítulo 2, após criar o homem, Deus viu que não havia alguém que lhe correspondesse, alguém que fosse de acordo com a sua espécie. E ele decide então criar a mulher. Eu já falei aqui em outras ocasiões, quais são algumas possibilidades de Deus ser criado primeiro o homem e depois a mulher. Segundo alguns estudiosos, Deus criou primeiro o homem e não a mulher, porque se ele criasse primeiro a mulher, ela certamente seria tentada a ficar dando pitacos sobre como é que Deus deveria fazer o homem. Mas existe também uma outra teoria. Segundo os estudos mais recentes, Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, porque primeiro ele fez um rascunho, depois ele aperfeiçoou e fez a mulher. Agora as mulheres ficaram felizes, né? Muito bem. No primeiro livro da Bíblia, então, nós vemos que Deus, depois de ter feito tudo, olhou e disse, ficou muito bom. Perceba que este muito bom de Deus somente vem depois que ele cria o homem e a mulher. E nós somos então aí, antes desse muito bom de Deus, surpreendidos por uma declaração de que Deus fez tudo bom, mas tinha algo que não estava bom ainda. Essa é a expressão exatamente que nós temos lá em Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que tinha feito, tudo tinha ficado muito bom, mas havia alguma coisa que não era bom. Não era bom. Como é que pode ser algo feito por Deus que não é bom? Porque Deus deixou para fazer o melhor depois. Aí nós temos a ideia de que, num certo sentido, a raça humana, este homem, sem a presença da mulher, é ainda um ser incompleto. Ele pode, de fato, exercer o seu papel de forma muito mais plena se tem ao seu lado uma mulher que entende a sua posição e o seu papel e a exerce com amor e sabedoria. Então, logo depois dele dar ao homem uma tarefa aleatória, aparentemente aleatória, que é nomear os animais, e na medida que ele ia nomeando os animais, ele percebia que havia macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, mas ele olhava e disse, é como se, essa ainda não me é correspondente, esta ainda não é para mim, esta não é como eu. E ele vai olhando e sentindo algo diferente. Ao contrário, então, de cada um que tinha os seus correspondentes, o ser humano, o homem, ele percebe que está lhe faltando algo. Quanto peso há, então, no fato de que Deus mesmo declarou, não é bom. Se há perto de você uma pessoa que você respeita muito, e essa pessoa diz, olha, isso não é bom para você. Você para pensar, você para observar. Foi isso que Deus fez com Adão. Ele disse, olha, Adão,
está faltando alguma coisa. Não é bom que você permaneça em sua condição atual, que você permaneça sozinho. Deus poderia ter criado um outro animal para tentar completar Adão. E alguns acham que Deus poderia ter criado um outro homem que fosse exatamente como ele. Afinal de contas, quem seria melhor para completar um homem de alguém que o compreendesse completamente porque era homem também? Bem, esse tipo de mentalidade não é a mentalidade bíblica. Esse é o discurso que nós temos na nossa sociedade. Coincidentemente, ainda essa semana, eu vi num desses sites que temos aí com muita popularidade, dizendo que num relacionamento entre duas mulheres, elas têm muito mais chance de compatibilidade porque ambas são mulheres. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que nós temos nas Sagradas Escrituras. Essa não é a conclusão de Deus. Porque nós lemos lá em Gênesis 2, 21 a 23. Então o Senhor fez cair um profundo sono, o homem, enquanto este dormia. Tirou-lhe das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia sido tirada do homem, o Senhor fez uma mulher e levou-a até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Cada vez mais, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que deseja eliminar a diferença entre os homens e as mulheres. Cada vez mais nós vivemos uma sociedade que questiona isso que está na palavra de Deus. É aquela velha história, não, o meu filho nasceu biologicamente assim, como homem ou como mulher, mas ele é que vai decidir o que ele vai realmente ser, quando ele chegar na adolescência ou quando chegar na juventude. Então, a ciência moderna permite que a pessoa possa mudar de sexo fisiologicamente. Mas esse não é o projeto de Deus para ninguém. Porque quando você não aceita a sua identidade sexual, o seu corpo, você na verdade está se rebelando contra aquilo que Deus disse que é muito bom. O plano original do Criador é ver o homem sendo capaz de aceitar a si mesmo, de aceitar a sua condição de homem, e a mulher vibrar com a sua condição de mulher, com a sua feminilidade. Não é quando as pessoas pensam, cada um pode escolher que tipo de sexo vai ter. O que a Bíblia diz é não, o que Deus diz é não. É muito bom que haja de forma distinta o homem e a mulher. E aí então, como mencionei, nós temos este grande problema na sociedade, que na verdade é um ato de rebelião. Quando a pessoa pensa que a verdadeira felicidade está ligado a poder escolher o que quiser livremente em qualquer área da vida. Nós sabemos que pela palavra de Deus, a verdadeira felicidade e realização acontece quando você descobre o projeto de Deus. Quando você alinha a sua percepção à revelação divina e não aos desejos pecaminosos do coração do ser humano. Por que existe essa distorção? Essa distorção existe por causa da realidade da queda, do pecado, que faz com que o homem fique confuso. A nossa cosmovisão, então, quanto à identidade sexual, não deve vir de outro lugar senão da palavra de Deus, senão da revelação de Deus, essa revelação que Ele coloca lá desde o início. Como é que é o ideal de Deus? Qual é o propósito de Deus? Nós podemos descansar quando sabemos que aquilo que Deus declara, não apenas com relação à questão sexual, mas em todas as áreas de nossa vida, é de fato o que é melhor para nós. Agora, não podemos esquecer também que o mesmo Deus que declara que existem apenas dois sexos é o mesmo Deus que demonstra compaixão ao longo de toda a Bíblia, amando aqueles pecadores que estão confusos e perdidos. O mesmo Deus que declara a existência de apenas dois sexos. Não existe esse negócio de todo e todes. Não existe isso. É aquele que demonstra compaixão pelas pessoas que ainda não entenderam isso e não acataram as suas determinações. Então, qual é o desafio que nós temos? Individualmente, passar para os nossos filhos, passar para os nossos netos, porque os movimentos contrários são muito grandes. Aceitar a identidade sexual que Deus concedeu a cada um de nós e aceitar alegremente. E se houver problemas nesta área, tratar isso com coragem para valorizar e celebrar as diferenças sexuais. Em quarto e último lugar, de acordo com a ordem da criação, lá de Gênesis, Deus concede não apenas uma identidade singular ao homem e à mulher, mas Ele concede à mulher um papel muito singular. Diz o texto sagrado,
Gênesis 2:18. O Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe para ver como lhes chamaria, e o nome que desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Tenho que enfatizar isso aqui. O homem é diferente da mulher, e obviamente a mulher é diferente do homem. Mas um não é superior ao outro. A proposta bíblica não endossa nem o machismo, nem o feminismo. Homem e mulher exercem papéis que são complementares. No Gênesis, nós não encontramos uma criatura que em si mesmo é superior ao outro. E, na verdade, se nós tivéssemos de dizer que um é superior ao outro, eu ouso dizer que seria a mulher. Porque o termo que Deus usa aqui para a mulher como auxiliadora é um termo muito interessante. Quando nós dizemos assim, fulano é auxiliar de cicrano. Fulano vai exercer uma função de apoio para alguém. Talvez a primeira ideia que vem à nossa mente é o seguinte: esta pessoa que está sendo ajudada está numa posição superior e precisa então do auxílio de alguém que lhe é inferior. Mas existe um outro sentido, que é o sentido do texto, que é o sentido etimológico da palavra que é usada aqui e que aparece em outros lugares da Bíblia. O termo no hebraico é Ezer. E este termo é usado muitas vezes para falar sobre a ajuda de Deus para nós. Quando Deus vem a nosso favor, quando Deus interfere, quando Deus nos ajuda porque nós estamos numa situação de dificuldade, de necessidade. Esse termo, por exemplo, referindo-se a Deus, aparece lá no livro de Oséias, no capítulo 13, versículo 9. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador, Ezer. Então pense dessa outra maneira. Um Ezer é um professor altamente qualificado que vai ajudar o aluno. É alguém que presta uma consultoria a uma pessoa porque entende mais do que aquela própria pessoa. O que a Bíblia está dizendo é que nós, homens, precisamos de fato da ajuda feminina. Tanto no contexto do casamento quanto da sociedade de um modo geral. Sem a ajuda feminina, nós alcançaríamos muito menos do que nós temos alcançado. E nos últimos anos, especialmente com o desenvolvimento da sociedade, mais mulheres têm desenvolvido na ciência, mais mulheres têm entrado no mercado do trabalho, e a ciência avança cada vez mais com a participação delas. Deus chama a mulher de Ezer, como auxiliadora competente e necessária, sem a qual ele dificilmente vai poder cumprir de uma forma mais plena a missão primeira que Deus lhe deu, aquilo que conhecemos como mandato cultural e sobre o qual falaremos no próximo domingo. Há uma outra expressão também, Ezer, no Antigo Testamento, lá no livro de Salmos, como diz, se referindo a Deus, quando diz: pois tu és a nossa glória, a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Então, quando Deus traz para si essa adjetivação, dizendo ele é o Ezer, e ele usa essa mesma expressão para a mulher lá no livro de Gênesis, ele está dizendo a mulher é muitíssimo importante, porque ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus, e a mulher é uma auxiliadora altamente qualificada para que ambos possam cumprir a missão que Deus lhe deu. E Adão reconhece isso. Quando aquela mulher é colocada diante dele, ele fica emocionado, ele faz um poema de amor, o primeiro poema de amor, e diz: essa sim, Senhor, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, encontrei finalmente quem eu estava procurando há tanto tempo. O desafio então que nós temos é aceitar esse papel dado ao homem e à mulher. Mulher, não queira ser como homem, homem, não queira ser como a mulher. Aceite a ajuda de bom grado da companheira que Deus lhe deu, não apenas no contexto da família, não apenas no contexto do casamento, mas nós, homens, no contexto da sociedade, valorizemos a contribuição feminina, valorizemos a complementariedade dos sexos, porque Deus projetou desta maneira. Que esta percepção nos ajude a ter uma cosmovisão bíblica sobre os nossos papéis na sociedade, porque tudo que Deus faz é perfeito. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos orar. Querido Pai do céu, muito obrigado porque nas questões fundamentais da vida, nós não dependemos apenas do nosso conhecimento humano,
limitado e contaminado pelo pecado. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos revela como era no princípio. E o Senhor designa com toda a sabedoria os papéis e aquilo que nós devemos fazer. O Senhor mostra como deve ser o nosso relacionamento com toda a criação. E o Senhor nos incumbe de tantos privilégios e responsabilidades. Obrigado, porque o Senhor preparou o ambiente, o mundo para nos receber, para receber a humanidade. E nós te pedimos, ó Pai, que sejamos sábios no cuidado deste mundo, sábio na dinâmica dos relacionamentos, e contra toda força, contra todas as ideologias contrárias ao que está na Tua palavra. Nos dá clareza, para que nós possamos resistir, e não venhamos aceitar aquilo que não tem o fundamento na Tua palavra. Concede-nos uma cosmovisão bíblica em todas as áreas, para que possamos fazer a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém.